Bem-vindos ao Notícias Canadá em Português. Hoje é dia 9 de março, o dia que eu estou gravando esse vídeo. Hoje teremos um dia muito importante, um dia muito historicamente importante para o Canadá. É o dia que o Partido Liberal vai escolher o seu novo líder. Um dia que vai entrar para a história, porque será a primeira vez que um primeiro-ministro canadense vai ser escolhido sem ter sido eleito para nenhum cargo, o que vai ser bem interessante de acompanhar. Mas hoje eu não quero falar especificamente sobre isso. Eu vou deixar esse assunto para ser tratado na semana que vem, uma vez que a gente tenha de fato o nome desse novo líder, provavelmente o Mark Carney, mas veremos. Hoje eu vou separar o vídeo em 3 partes. Eu tenho um roteiro aqui que eu vou estar pescando, olhando aqui para me guiar. Essas 3 partes vão ser todas relacionadas às tarifas do Donald Trump. Sim, as tarifas ainda estamos aí discutindo o impacto delas. A última notícia que tivemos sobre isso é que o Trump vai levantar temporariamente, né, vai suspender temporariamente essas tarifas até o dia 2 de abril, mas temos aí esse melodrama acontecendo a cada 30 dias e, sem dúvida alguma, é uma notícia muito importante de ser discutida e tratada. Bom, voltando ao que eu estava dizendo, vou separar esse vídeo em 3 trechos. O primeiro eu vou falar sobre a minha análise a 3 coisas do que eu acho que o que é que o Trump quer com essas tarifas, e depois, em outros 2 momentos, eu vou falar sobre o que o Canadá deveria fazer, ou deveria estar fazendo, ou deveria ter feito, pelo menos nesses últimos 100 dias, mas durante todo o governo liberal dos últimos 10 anos. E, por fim, eu vou falar do que eu acho, o que a minha análise encontrou, o que eu acho que o Canadá não deveria estar fazendo. Bom, começando sobre o que o Trump quer. Segundo a minha análise, segundo o meu entendimento, pesquisando e lendo bastante sobre o que está acontecendo na política e no relacionamento diplomático entre os Estados Unidos e o Canadá, mas não só isso, entendendo como Trump vê no longo prazo a relação dos Estados Unidos com os outros países do mundo. Eu tenho aqui 3 motivos ou 3 pontos que eu acho que ilustram bem o que o Trump quer. O primeiro deles é, sem dúvida alguma, eu acredito que ele quer mostrar força para o mundo. A gente sabe que os Estados Unidos é a maior economia mundial, tem também o maior exército do mundo, né, a maior força militar do mundo, e o Trump quer mostrar isso na mesa de negociação, ele quer colocar isso na mesa de negociação para forçar os países a fazerem o que ele quer. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Se ele pode fazer o que ele está fazendo com o Canadá, que é um parceiro histórico dos Estados Unidos, o que ele faria então com outros países que têm um relacionamento muito mais distante? Eu acho que esse é um dos principais pontos que eu acredito que o Trump está mostrando para o mundo, que ele pode fazer muito mais com países que que são mais distantes, né, do relacionamento comercial e histórico com os Estados Unidos, já que ele está fazendo isso com o Canadá. Esse é o ponto 1. O ponto 2, ele quer incentivar a total independência econômica dos Estados Unidos internamente, né, criando emprego e negócios, atraindo mais negócios para os Estados Unidos durante esse segundo mandato dele. Precisamente falando do Canadá, os Estados Unidos eles já têm atraído bastante empresas across the border, né, do Canadá para os Estados Unidos, empresas dessas que têm mudado a sua sede de dezembro para cá. Isso aconteceu em inúmeros casos. Uma das provas disso é a Brookfield, empresa que o candidato à liderança liberal Mark Carney era, até pouco tempo, a chairman do Conselho de Executivos. Essa empresa mudou a sua sede mundial do Canadá para os Estados Unidos. Sem entrar em discussão de mérito, é só um fato que eu trago como exemplo para esse segundo ponto. E o terceiro ponto, que eu acho que aí,
diz respeito bastante a como o Canadá vai prosseguir com essas negociações. O terceiro ponto diz respeito à porosidade da fronteira entre Canadá e os Estados Unidos. Essa porosidade que é comprovada pelo número de imigrantes que tem que cruzar a fronteira do Canadá para os Estados Unidos e do número de drogas de fentanil apreendido nos últimos tempos, que tem aumentado bastante. O fato do Canadá se defender dizendo que tem muito mais fentanil sendo preso na fronteira sul com o México do que na fronteira canadense, eu não acho um ponto válido, haja visto a quantidade do percentual que tem aumentado de fentanil preso, apreendido na fronteira do Canadá com os Estados Unidos, e mais ainda, uma métrica de fentanil apreendido não significa que esse número de fentanil que cruzou a fronteira não é muito maior. Inclusive, ao contrário, é um indício de que pode-se ter muito mais droga cruzando a fronteira do Canadá para os Estados Unidos do que meramente a quantidade que foi apreendida. Então, esses são os 3 pontos que eu acredito que o Trump quer com essas tarifas de 25%, sendo 10% em petróleo, mas eu acredito que esse é o plano de negociação, isso é o que o Trump quer com essas tarifas. Bom, vamos agora para esses 2 próximos pontos. O primeiro, que é o que o Canadá deveria fazer. E eu tenho aqui 5 pontos que eu quero destacar sobre o que o Canadá deveria fazer ou está fazendo. O primeiro deles é, sem dúvida alguma, diversificar a economia. Infelizmente, o Canadá poderia ter feito isso nos últimos anos e não fez por escolha política. Eu me lembro de 2022, por exemplo, o Canadá poderia estar vendendo óleo e gás para a Alemanha. O chanceler alemão esteve aqui no Canadá, inclusive pediu para que o Canadá vendesse e o Trudeau negou, alegando várias razões, entre elas razões environmental, enfim, razões climáticas e coisa do tipo. Eu vi um cálculo que se o Canadá estivesse vendendo óleo e gás para Alemanha, Japão e outros países menores, de 2022 para agora, o Canadá poderia ter chegado a $1 trilhão canadenses de venda nesses últimos pouco mais de 2 anos, o que seria um número muito relevante e, sem dúvida alguma, diminuiria a dependência que o Canadá tem em vender essa commodity para os Estados Unidos. Além disso, diversificação de minerais e outros produtos agrícolas ajudaria bastante. Ontem mesmo eu li que a China deve impor 100% de tarifa em alguns produtos agrícolas vendidos do Canadá para a China, o que, sem dúvida, vai ter um outro impacto gigantesco na economia e vai machucar bastante o Canadá em curto, médio e longo prazo também. Outra coisa que tem se falado muito recentemente é o aumento do comércio interno do Canadá, do comércio interprovincial. Seria também um outro momento econômico importante para o Canadá. Poderia ter acontecido anteriormente, mas não aconteceu. E essa diminuição das regulamentações do comércio interno poderia ter salvaguardado parte dessa produtividade desses produtos que os Estados Unidos compram e salvaguardado essa parte para o comércio interno, além da diversificação óbvia para outros países europeus e para a própria Ásia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é desburocratizar, desregular, criar incentivos para atrair empresas para o país. As empresas, obviamente, quando a gente olha a economia de maneira geral, as empresas elas seguem incentivos, as empresas elas tendem a aplicar, a investir em países que lhe dão mais condição fiscal, e o Canadá poderia sim ter diversificado a sua economia, incentivando, atraindo mais empresas para o país. E essa desburocratização, sem dúvida, ela passa sobre o corte do carbon tax, que eu acredito que seja unânime, por exemplo, entre todos os partidos, ou pelo menos entre o Partido Conservador e o Liberal. Isso é uma novidade, mas todos os concorrentes à liderança do Partido Liberal, ou quase todos eles, falam sobre cortar o carbon tax, ainda que se fale de mudar o nome ou mudar a maneira como ele é cobrado, mas é quase que unânime o entendimento de que o carbon tax
não faz sentido mais para a economia do Canadá. Então a desburocratização, ela começaria por aí. O Carbon Tax, inclusive, que vai aumentar agora em abril. Enfim, não vejo nenhuma possibilidade disso ser levantado antes da gente ter, por exemplo, a decisão da corrida do Partido Liberal, da liderança do Partido Liberal e a volta do parlamento. Uma outra coisa que é super, super importante é a responsabilidade fiscal. É controlar o déficit de 62 bilhões de dólares anunciados no final de 2024. Esse foi o balanço, o final catastrófico do governo Trudeau foi coroado com esse déficit de 62 bilhões de dólares canadenses. O déficit esse que foi anunciado que seria de 40 bilhões e no final das contas foi entregue 62 bilhões. Por que isso aconteceu? O governo Trudeau ele aumentou incrivelmente nos últimos anos, né? O gasto do governo, por exemplo, ele cresceu em torno de 10% por ano nesse governo. Então, o corte de gastos ele seria basicamente diminuindo gastos inflacionários, como, por exemplo, incentivando a diminuição do Estado e a diminuição do funcionalismo público, que aumentou incrivelmente durante o governo Trudeau, e o investimento em maior produtividade, porque o número entregue pelo governo Trudeau é de o menor número de produtividade entre os países do G7. Terceiro ponto. E antes de terminar esse segundo ponto, é interessante lembrar, é interessante dar alguns exemplos para ilustrar o que eu estou demonstrando. Quando você está em crise, é necessário fortemente revisar gastos. Priorizar de maneira mais responsável os gastos públicos. Você, por exemplo, na sua vida pessoal, não compraria um carro novo sabendo que você está devendo muito dinheiro no seu cartão de crédito. Você priorizaria pagar, então, o seu cartão de crédito do que comprar um carro novo. Essa seria a medida mais responsável. Quando você está liderando um país, quando você faz parte do funcionalismo público, você tem a responsabilidade de gastar melhor o dinheiro das pessoas. O que eu acredito que seja muito mais, que eu acredito que é muito mais relevante do que gastar o seu próprio dinheiro. Hipoteca e comida vem antes de status social. Essa seria, eu acredito que um entendimento natural de qualquer pessoa falando de orçamento familiar, por exemplo. E assim deve prosseguir o governo, eu penso que tendo mais responsabilidade no gasto público. Terceiro, voltar urgente com o Congresso, voltar urgente com os representantes do povo na política pública, que são os parlamentares, para que seja discutido quais são as medidas necessárias para lidar com essas tarifas e com esse momento péssimo que vive a economia do Canadá. Lembre que as tarifas do Trump elas são mais uma camada de pressão sobre uma economia que já vinha muito mal. Essa que é a realidade. Isso é o que a gente deve lembrar quando a gente fala de toda essa pressão que o Canadá está sofrendo. E o que eu acho que o Congresso deveria fazer é votar medidas desreguladoras. De novo, voltando ao outro ponto que eu falava sobre desburocratização. Aumentar a capacidade das empresas canadenses em gerar mais emprego e renda, e isso aconteceria através de desburocratização. Próximo ponto. Atacar a questão da fronteira, da porosidade da fronteira do Canadá com os Estados Unidos frontalmente. Atacar ela e mostrar avanços e números palpáveis. Quanto foi apreendido, quantas pessoas estão sendo investigadas, quais são essas pessoas que estão sendo procuradas, e de repente divulgar a foto dessas pessoas. O que é que os helicópteros encomendados, né, os helicópteros que estão rodando, estão achando, qual o número de encontros diários, coisas que, por exemplo, a presidente mexicana tem feito. A presidente mexicana ela mobilizou o exército para a fronteira e eles estão fazendo, por exemplo, revista de carros que entram no México, coisa que nunca havia sido feito antes. Então, o Canadá poderia estar mostrando o que ele está fazendo de além, o que ele está fazendo de a mais, o que não havia o Canadá, enquanto política de Estado, não tinha costume de fazer antes.
eu acho que seria um bom momento e uma boa maneira de mostrar para o governo americano o que é que se está fazendo, mas mais do que isso seria não só para mostrar ao Trump que o Canadá está fazendo, mas o governo poderia ou deveria estar fazendo isso para mostrar aos próprios canadenses que o governo tem condição de manter as ruas mais seguras, diminuir radicalmente a circulação de droga nas ruas do Canadá. Lembre que a consequência de repente, responder a essa pressão das tarifas do Trump é melhorar a vida no Canadá, diminuindo a circulação de droga e de crime e de porosidade da fronteira. Então, essa medida ela não só ajuda a política internacional, mas ela diretamente impacta a vida e o dia a dia do canadense pagador de impostos, o canadense que deveria estar sendo representado pelo poder público. O número 5 é, de repente, uma saída poderia ser, por que não propor o oposto? Ao invés de um lado tarifar o outro, ao invés dos Estados Unidos tarifarem o Canadá e o Canadá atacar de volta os Estados Unidos com essas contratarifas, por que não propor uma conversa de longo prazo de maneira que os dois países tivessem um livre comércio entre eles, como a União Europeia faz, por exemplo. Óbvio que teríamos indústrias aqui que precisam de proteção, como a indústria de laticínios, para citar uma, que não teria condição de competir em pé de igualdade com a indústria de laticínios americana, mas já temos notícia disso na União Europeia. A França faz isso muito bem, a França faz isso também com o seu mercado de vinhos e de produção de uvas. Então, eu acho que teria oportunidade de os Estados Unidos e o Canadá entrarem num acordo de livre comércio aos moldes da União Europeia. Isso poderia ser uma conversa de longo prazo interessante também para se ter, e eu vejo que isso seria positivo para os dois países. Bom, agora eu quero falar sobre o que eu acho que o Canadá não deveria fazer, não deveria estar fazendo, não deveria continuar fazendo, e eu tenho 3 tópicos aqui para falar sobre essa parte, essa seção do vídeo. A primeira delas é taxar somente para obter um efeito político. É assim que eu vejo, sinceramente, as contratarifas do Trudeau. Eu vou falar alguns números aqui só para a gente entender a diferença gigante das duas economias. Eu comentei sobre isso num outro vídeo, e eu quero voltar de novo a esse assunto porque eu acho que é muito relevante. O PIB dos Estados Unidos é de cerca de 25 trilhões de dólares. Eu vou falar esses números em dólar americano. 25 trilhões de dólares. Os Estados Unidos são um país basicamente autossuficiente, o que significa que eles produzem basicamente tudo que eles consomem. O que o Canadá exporta para os Estados Unidos, em números, de novo, dólar americano, no ano, gira em torno de 400 bilhões de dólares. Então veja, temos uma economia de 25 trilhões e nós exportamos cerca de 1,5% a 2% do que os Estados Unidos consomem. Boa parte do que a gente exporta para os Estados Unidos são de commodities que os Estados Unidos têm e poderia prover a si próprio, como por exemplo petróleo, como por exemplo madeira, entre outras coisas. Dando um exemplo numérico, né? De 100 produtos que o Canadá vende, 8, arredondando, são para os Estados Unidos, o que significa, em números reais, o Canadá ele exporta cerca de 75% de tudo que é exportado para os Estados Unidos. Então, vamos arredondar esse número para, de cada 100 produtos que o Canadá vende, 8 são para os Estados Unidos. E, olhando para os Estados Unidos, de cada 100 produtos que os Estados Unidos compra, somente 2 são do Canadá, sendo que eles, como eu havia dito logo agora, eles são produtos que o próprio Estados Unidos poderia produzir. Desses 400 bilhões de dólares que a gente está falando, o governo Trudeau indicou que vai tarifar 20 bilhões desses produtos. Então veja, nós exportamos cerca de 2% do que os Estados Unidos produz, e desses 2%, que seriam 400 bilhões de dólares, o Canadá está tarifando 20 bilhões desses produtos por ano. Ou seja, é um número muito pequeno. Para a gente entender essas grandezas de milhão, bilhão e trilhão,
Eu tenho um exemplo aqui muito interessante que eu vi na internet sobre se a gente traduzisse isso para segundos. 1 milhão de segundos são 11 dias e meio. 1 bilhão de segundos são 31,7 anos, ou seja, cerca de 32 anos. E 1 trilhão de segundos são aproximadamente 31.700 anos. Para a gente entender a grandeza desses números e como o que o Trudeau está tarifando agora é uma quantidade mínima comparado com o tamanho da economia e a independência da economia americana. Ou seja, para fechar esse ponto, eu entendo essas contratarifas como muito mais uma medida política do que como uma medida econômica efetiva ou eficiente. Eu vi na TV, principalmente a TV aberta aqui do Canadá, tem mostrado bastante esse ponto como se fosse um ponto crucial dentro dessa, entre aspas, guerra comercial. Em Ontario, eles estão tirando os bourbons das prateleiras. O Trudeau tem falado bastante sobre que os canadenses deveriam estar comprando produtos canadenses ao invés de produtos americanos. E toda essa conversa mostrando claramente aqui que essa conversa é muito mais com relação à política do que com relação à efetividade dos números. Eu espero que isso tenha ficado claro. O segundo ponto tem a ver com como o Trudeau tem se comunicado através da mídia com o governo Trump. Eu tenho entendido essa comunicação como comunicação violenta. Inclusive, esse é um assunto dentro da área de comunicação. Todas as palavras que o Trudeau usa para se comunicar através da mídia são extremamente belicosas, são extremamente emocionais, eu diria, e eu acho que o caminho não é esse. Eu acho que o Trudeau deveria estar seguindo muito mais uma via diplomática, deveria estar escolhendo muito melhor as palavras, porque já ficou claro que o Trump leva para o pessoal, que o Trump tem muito mais poder econômico do que o Canadá, e que o Canadá deveria estar tratando desse assunto de uma maneira mais diplomática. Eu sei que no final das contas as coisas se tornam muito torcida, né? As pessoas levam muito pro emocional. Eu vejo conversando com as pessoas aqui, colegas de trabalho e amigos, que as pessoas levam muito essa, entre aspas, de novo, guerra comercial pro emocional. Eu já falei anteriormente sobre o termo stand up for a bully, esse entendimento de que Trump é somente uma pessoa que está fazendo bullying, o que é extremamente reducionista e não ajuda nada na análise fria e diplomática e não emocional do que está acontecendo, desse xadrez diplomático que está acontecendo. É importante que o Canadá entenda quem tem mais, aonde vai doer mais essas tarifas. É importante que você entenda antes de começar uma negociação quem é o parceiro júnior, quem é o mais júnior, quem é o menor, quem tem mais pain threshold, né? Em quem vai doer mais quando você está negociando com uma outra parte. Obviamente que o Canadá vai sair muito mais machucado do que os Estados Unidos. É por óbvio, eu comentei números anteriormente e eu acho que ficou claro quão distante é a nossa economia e quão dependente é a nossa economia comparado com a economia americana. Sabendo disso, o Trudeau deveria estar escolhendo as palavras com mais cuidado e evitar, de novo, a comunicação violenta. 3. Eu volto de novo a esse assunto. Chega de tratar esse momento terrível que o Canadá está passando com emoção. Chega de tratar desse momento como um adolescente que foi traído pela namorada ou como um high schooler que está sofrendo bullying na escola. É importante que a via diplomática permaneça. Óbvio que eu sou a favor das tarifas, das contra-tarifas. Eu acho que faz parte da medida diplomática que o Canadá não aceite passivamente o que está acontecendo e, obviamente, que eu acho que faz parte do pacote diplomático as contra-tarifas. Elas são automáticas e recomendadas, inclusive, nesse tipo de negociação, mas, de novo, eu acho que a medida diplomática deve ser a melhor amiga do governo canadense agora. Porque, veja, vamos imaginar de novo essa questão do bullying, né? Vamos analisar
com mais critério e com mais detalhe o que significa estar sofrendo bullying. Quando um sujeito, ou eu tento imaginar uma criança sofrendo bullying, o que é que ela vai fazer? Imaginemos até um adulto. Quando ele está sofrendo bullying, ele tem duas maneiras de lidar com isso. A primeira é apelar por uma força maior, o que o Canadá já vem fazendo. O Canadá está apelando para a World Trade Organization, tentando o WTO, tentando apelar por uma corte maior. O que eu acho que, inclusive, é um sinal de fraqueza, haja vista que tem dois países negociando. E o segundo momento, quando você analisa, imagina um sujeito sofrendo bullying, o que é que ele vai fazer? Ele vai partir para a violência. Então, você reduz muito as suas possibilidades quando você analisa esse paradigma, né, isso que está acontecendo, a partir de uma analogia tão simplista. Você reduz as suas possibilidades para apelar para um poder maior ou partir para a violência. O que eu não acho que esses dois casos ajudariam no caso dessa disputa comercial. Eu acredito que nessa negociação falta um pouco mais de sofisticação diplomática para o governo Trudeau e para os seus ministros para entender isso como um xadrez 3D muitíssimo mais complexo do que bullying, simplesmente. De novo, reducionista e simplista para uma situação tão complexa. Bom, depois dessa análise, eu quero fechar dizendo que eu acredito que existem certos políticos que eles floreiam no caos. Eles aproveitam para instigar medo, para se aproveitar da situação, para virar a mesa. Os liberais, eles vinham com os números de intenção de voto para o governo federal muito, muito ruins, e eles fizeram questão de criar esse novo inimigo, supervalorizar essa situação fragilizada que o Canadá se encontra, para colocar o culpado ou a culpa de tudo isso no Trump e explorar essa crise para aumentar o seu poder. Pensa comigo, os liberais conseguiram mais de 10 pontos nas pesquisas de intenção de voto federal, às vezes até muito mais do que isso, achando um inimigo. Então, fica muito mais fácil colocar a culpa da má gestão econômica, entre outras coisas, no inimigo externo, e a pergunta da eleição passou a ser quem é a pessoa mais equipada, melhor equipada para lidar com o Trump, não quem causou o caos que a economia canadense se encontra. Essa crise das tarifas americanas, ela pode causar cerca de 1 milhão de desempregados a mais, além dos 1,5 milhão que já temos, e já mostra inclusive a delinquência no pagamento de hipoteca em Ontario, que está chegando perto de 50%, que é um número nunca antes visto na história recente do Canadá. Normalmente, as pessoas que foram responsáveis por tornar uma situação ruim não são as mesmas que serão responsáveis por consertar essa situação, por fazer, nesse caso específico, o país sair dela. E é isso. Mais tarde teremos aí a votação do Partido Liberal. Vou acompanhar com muita atenção. Semana que vem, ou no próximo vídeo, eu devo falar um pouco sobre o eleito, que provavelmente já sabemos quem será. Obrigado por ter acompanhado o vídeo hoje e até a próxima.